Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Viver viajando. Pessoal, eu vivo como nômade há vários anos, porque eu trabalho remotamente, então eu passo uma temporada em um país, uma temporada em outro, às vezes eu vou ao Brasil, e eu vivo dessa maneira. A vida, pessoal, é uma viagem, na verdade, mas a nossa percepção sobre o tempo e o espaço, por a gente passar muito tempo em um local, às vezes fica limitada. Isso prejudica o nosso desenvolvimento, eu acredito. Viver dessa maneira me ajudou muito a entender um pouco melhor a vida, a crescer um pouco mais como pessoa e a me entender um pouco mais e a minha relação com as pessoas e com o mundo. Eu acho, depois que eu comecei a viver como nômade, que a minha percepção do tempo, ela ficou muito diferente da percepção que eu tinha, porque eu não estava preso, eu não estou preso, na verdade, a conceitos, a toda uma estrutura social que eu acho que limita a gente, e principalmente o nosso crescimento. Por essa razão, eu consigo perceber a vida e de uma maneira diferente, dar muito mais valor ao meu tempo. Então, eu corto facilmente pessoas que não me interessam, né? Sou bastante seletivo, eu não invisto meu tempo em coisas que de fato não me acrescentem. Então, eu sou bastante crítico, na verdade, porque cada um vive como quiser, né, pessoal? Mas eu acho que eu não vou perder o meu tempo. Eu já investi muito tempo em muitas coisas. E eu não vou perder o meu tempo de vida com bobagens. Porque eu só tenho essa vida para viver. Quando eu comecei a viver como nômade, eu comecei a me desprogramar. Na verdade, eu tinha uma tendência para desprogramação de algumas coisas da sociedade. Esses pensamentos retomam a minha adolescência, até a minha fase adulta. Então, para mim, viver dessa maneira é mais fácil, não é um estilo de vida que todo mundo gosta, porque algumas pessoas são muito apegadas com estrutura social e principalmente com a família. Eu não sou. Então, como eu sempre fui um pouco mais desprogramado socialmente, das vendas sociais, que eu tanto falo aqui no meu canal, eu viver dessa maneira me ajuda a ser a pessoa que eu gostaria de ser, né? E ser eu mesmo, não querer ser o outro, porque todo mundo quer ser o outro, ninguém quer ser si mesmo, né? Então, viver dessa maneira me faz também não receber tanta influência de gente que eu não quero, né? De gente que não me acrescenta em nada, que não me interessa. Isso é maravilhoso, você ter essa liberdade para ser quem você quer, né? Para você seguir nos seus propósitos e naquilo que você acredita. Acho que essa é a parte mais legal de viver como nômade. Tá cansado ali daquele local, vai para outro, né? E você nisso acaba aprendendo a lidar com a solidão, com a solitude, são conceitos diferentes, a se entender nisso, a entender a sua companhia, a entender quem você é. Aprende a gostar um pouco mais da sua companhia e de você, a respeitar, por sua vez, o espaço do outro, a ser uma pessoa, né, mais um pouco mais crítica, que entende esse movimento social, que acontece em todas as culturas, de opressão dos sujeitos, de apagamento dos sujeitos e das vozes deles. Você aprende a ter um pouco mais de independência, crescimento pessoal, afinal você vai passar por vários lugares, né? Isso não é para todo mundo. Tem algumas pessoas que realmente precisam da coisa ali da estrutura. Eu sempre fui mais filósofo, então, na minha cabeça, não vejo um problema em não ter uma ligação fixa ali com o local. Porque na minha cabeça eu tenho, na minha cabeça eu tenho com a língua, eu sou revisor de texto, eu falo ainda com um pouco de sotaque lá do interior, da minha cidade. Faço algumas construções na fala que são típicas de lá, por exemplo. Mas eu percebo isso quando eu escuto os meus áudios e eu tenho ainda algumas coisas que se referem ao que me define ali de onde eu vim, apesar de muita coisa eu ter ressignificado no sentido positivo de continuar nessa caminhada, de seguir em frente, de olhar para trás
e perceber que aquilo ali passou pela minha vida, me constituiu, mas hoje é diferente, não tem problema algum, né? Não é todo mundo que consegue ver a vida nessa dinâmica. E esse estilo de vida traz isso para você. Você também começa a perceber que toda cultura, passando por tantas culturas, tem suas vendas sociais, né? E por essa razão, você vai acabar constatando que não existe país melhor ou pior. Eu gosto de passar uma temporada em alguns lugares, mas não nesse discurso que muitos brasileiros, por exemplo, têm, ou que pessoas de países que não sejam desenvolvidos têm, dessa coisa, eu tenho que ir para um país desenvolvido, não sei o quê, a realidade daqui é uma porcaria, né? Eu não tenho isso, não. Então, eu não consigo me... Em alguns lugares eu acho muito extrema. Eu gosto, por exemplo, da maneira que os austríacos, os alemães, os europeus ali dessa área lidam com a vida de uma maneira mais assim, sem aquele grude social. Eu não gosto muito disso de cultura latina, não. Nunca gostei. Mas, por outro lado, eu acho um pouco exagerado esse lado deles sobre a vida. Nunca encontrei, na verdade, um lugar no mundo. Eu já passei por mais de 50 países hoje, que eu posso dizer assim, eu quero morar aqui, eu acho isso ótimo. Eu acho que eu nunca vou pensar, porque o dia que eu pensar isso, vocês podem me enterrar, sério, porque vai ser o dia que eu não vou ver mais a vida como um fluxo, né? Eu não vou ver mais a vida como poesia. O dia que eu me ver parado em um lugar, isso vai ser muito negativo. O máximo que eu consigo me ver hoje é 6 meses em um lugar. Mais do que isso, não. Porque isso me faz ver. É claro que eu posso ter movimento no lugar que eu tô, eu não preciso estar me mudando para isso. Eu consigo perceber isso, claro, né? Mas é muito mais divertido, é muito mais legal. Eu já passei por tantos lugares, às vezes eu sinto falta da cultura asiática, às vezes eu sinto falta um pouco da cultura europeia, às vezes eu sinto falta da cultura latina. Então, tramitar em tudo isso, para mim, é incrível. Eu acho isso maravilhoso. É como viver em várias realidades, assim. E isso me torna, acho que, um pouco mais livre também. Outra questão, eu, eu, eu sou eu sou bastante seletivo, então eu não tenho aquela necessidade toda de aprovação alheia, de dependência de um amigo, da família, né? Eu vivi muito desse período como nômade sozinho, sem alguém do meu lado, sozinho mesmo. E sempre muito tranquilo comigo mesmo. Alguns períodos eu queria mais o contato com outras pessoas. Nesse período você faz amigos, gente, nos lugares que você tá, mas às vezes você não consegue ter conexões tão profundas. Então, em alguns momentos eu fiz algumas conexões bem rasas, mas elas foram suficientes para mim, porque acima de tudo eu tinha conexão ali comigo mesmo. Eu passei os 2, 3 primeiros anos como nômade, tentando me conectar comigo mesmo, e foi por isso que eu comecei a viver dessa maneira, porque eu não tinha essa conexão antes. A minha conexão antes era muito dependente das outras pessoas. E isso apagava cada vez mais quem eu era. No movimento social que eu percebia, das pessoas em si, da sociedade em si, e isso me anulava e me distanciava de mim mesmo, da pessoa que eu queria ser. Isso é um papo muito filosófico, muito além. Acho que as pessoas não conseguem tão facilmente ter a percepção disso. Mas é naquele sentido de que a gente se constitui sujeito pelo outro, né? Mas principalmente na sociedade de hoje, a gente quer ser o outro e ninguém quer ser si mesmo. Isso significa que o outro tem uma influência sobre a gente, principalmente em cultura latina, muito grande. O dia que a gente conseguir ver isso, que a gente se libertar disso, a gente só consegue isso saindo da nossa cultura, eu acredito, é um dia que a gente vai conseguir resolver muitos conflitos sociais, por exemplo, no Brasil. O meu conceito hoje de casa, ele é muito diferente de posse. Teve um período, tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, de comprei meu apartamento. E depois que eu me desconectei disso, a minha percepção de casa é muito diferente hoje. Eu já morei em tantas casas e para mim todas elas foram minha casa, porque eu paguei por elas.
E não no sentido de posse. Aí tem gente que fala assim, ah, mas você não sente vontade de voltar e ter suas coisas. Não, eu viajo com uma mala muito pequena e isso surge uma outra coisa aí, do minimalismo, de você não ter necessidade de tantas coisas, de você conseguir viver com pouco. E eu não acho no sentido de miséria que eu estou falando aqui, gente. Eu falo no sentido de libertação de algumas coisas. Mas toda a sociedade, gente, é feita para minimizar as nossas dores existenciais, né? Então você de qualquer maneira vai sofrer, seja com o amparo social das mentiras sociais, né? Do excesso de roupa que você tem no guarda-roupa, dos sapatos que você compra, de todas as outras mentiras que a gente compra, né? Porque tem um custo também. Quando você se desapega disso, também é dolorido, tanto em relação à compra, porque você vai ter que pagar, você vai ter que dar a sua energia vital ali para poder comprar, quanto no momento que você sai disso, porque vem aquela coisa da existência também. Não é todo mundo que consegue aguentar as verdades, né, da vida. Eu consigo e para mim tá tudo bem, tá tudo muito tranquilo. Isso também me faz trazer, isso me traz paz, né? Porque é aquela coisa, eu penso bem nesse sentido, o inferno são os outros. Então, quando nesse momento, nessa condição como nômade, que eu consegui me desarticular de pessoas, principalmente de pessoas espiritualmente nada evoluídas, eu eu evoluí, obviamente, né? E isso me trouxe uma visão da vida muito diferente. A parte ruim, eu acredito, que para mim é muito pequena, se refere, por exemplo, a voos. Eu não gosto de andar de avião, não gosto mesmo, tenho uma sensação horrível quando eu ando de avião. Mas mesmo que eu faça uma viagem, sei lá, de 2 dias de ônibus, eu prefiro andar de ônibus. E eu acho que essa é a única questão, para dizer a verdade, que eu vejo assim. Às vezes, em outros sentidos, e qualquer problema que eu tenha, eu posso comprar uma passagem, tenho dinheiro guardado e ir para qualquer lugar que eu precise para resolver alguma coisa. Então você se percebe vivendo dessa maneira, né? Mesmo que você não tenha ali um visto num local, eu poderia ter um visto, aplicar para um visto passar um tempo maior, mas não é minha intenção. Minha intenção mesmo é permanecer nessa condição mudando. Aí tem gente que pensa, ah, mas e o hospital quando você ficar doente? Você fica doente, você se recupera, você vai ao médico, né? Você resolve o seu problema, alguma coisa, de repente, a não ser que seja uma coisa muito grave. E mesmo assim, não acho que isso vai tirar a minha vontade de continuar viajando. Você pode viajar, dependendo, né, dentro de uma cidade. Isso, a vida, viver como nômade me trouxe uma dimensão da vida muito mais ampla do que limitada. Eu consigo ver muito mais além do que ficar vendo problema na vida, como muita gente vê. Um abraço a todos, eu espero que esse áudio tenha trazido alguma inspiração para vocês, alguma reflexão sobre esse estilo de vida. Eu sei que não é para todo mundo, você precisa experimentar para você dizer alguma coisa, né? E é isso. Assistam os outros vídeos do meu canal, pessoal. Eu estou trazendo muito conteúdo aqui para vocês. Um abraço. Tchau, tchau.